A Morte da Verdade. Nota sobre a mentira na era Trump. Um livro escrito por Michiko Kakutani. A manipulação das informações no governo Trump e caminhos para a era da pós-verdade. Vivemos em uma época em que qualquer ideia objetiva da verdade é ridicularizada, sobretudo no cenário sociopolítico norte-americano. Teorias da conspiração e ideologias que já haviam sido totalmente desacreditadas voltaram a ter voz na cultura, questionando o que já foi estabelecido pela ciência. A sabedoria das massas se impôs ao conhecimento e cada um de nós tende a se ater às crenças que validam nossos próprios preconceitos. Mas por que a verdade se tornou uma espécie em extinção? Em A Morte da Verdade, Michiko Kakutani, crítica literária do The New York Times por quase 4 décadas e vencedora do Prêmio Pulitzer, explica como as forças culturais contribuíram para essa catástrofe da contemporaneidade. Seja nas redes sociais, na literatura, na TV, no mundo acadêmico ou na política, é possível identificar tendências que colocaram a subjetividade sobre um pedestal em detrimento da realidade, da ciência e dos valores comuns. Nesse cenário de descaso pelos fatos, da substituição da razão pela emoção e da corrosão da linguagem, que diminuem o próprio valor da verdade, o que pode acontecer com os Estados Unidos e com o restante do mundo? Capítulo 7. Déficit de atenção. Quando se trata da disseminação de fake news e de minar a crença na objetividade, a tecnologia se provou um combustível altamente inflamável. Cada vez mais nos damos conta do lado sombrio do que foi imaginado, a princípio, como um catalisador de inovação e de mudanças. Tim Berners-Lee, que em 1989 elaborou uma proposta para o que viria a ser a World Wide Web, imaginou um sistema de informação universal, conectando pessoas que compartilham informações para além das fronteiras da linguagem e da posição geográfica. O resultado seria uma explosão de criatividade e a solução de problemas sem precedentes. 2 Uma espécie de versão benevolente da Biblioteca Infinita de Borges, onde tudo existir, mas também pode ser recuperado e colocado em uso prático e imaginativo. A ascensão da web foi um caso raro em que aprendemos informações novas e positivas sobre o potencial humano, escreveu Jaron Lanier em seu livro Gadget. Você não é um aplicativo. Quem teria imaginado, pelo menos no começo, que milhões de pessoas colocariam tanto esforço em um projeto sem a presença de propaganda, motivação comercial, ameaça de punição, figuras carismáticas, políticas de identidade, exploração do medo da morte ou qualquer outro motivador clássico da humanidade? Em grandes números, as pessoas fizeram algo de forma cooperativa unicamente porque era uma boa ideia, e foi lindo. Lanier lembrou que, no cerne do empreendimento coletivo naqueles primeiros dias, havia uma doce fé na natureza humana. Nós acreditávamos que, se empoderássemos os indivíduos, isso resultaria em mais bem do que mal. A forma como a internet se deteriorou desde então é realmente perversa. 3 As pessoas cada vez mais se dão conta de que a mesma web que democratizou informações, que forçou, alguns, governos a serem mais transparentes e que permitiu a todos, de dissidentes políticos a cientistas e médicos, se conectarem uns aos outros, tem um lado sinistro que agentes mal intencionados podem explorar facilmente para espalhar informações errôneas e desinformação, crueldade e preconceito. A possibilidade do anonimato na web incitou uma ausência nociva de responsabilidade e facilitou a atuação de intimidadores e trolls. Empresas gigantes do Vale do Silício coletaram dados de usuários numa escala que rivaliza com a da Agência de Segurança Nacional. E a explosão do uso da internet também amplificou muitas das dinâmicas já em curso na cultura contemporânea, desde o egocentrismo das gerações do eu e da selfie até o isolamento das pessoas em bolhas ideológicas e a relativização da verdade. O enorme volume de dados na web permite que as pessoas selecionem cuidadosamente fatos, factoides ou não fatos que apoiem seu ponto de vista, encorajando tanto acadêmicos como amadores a encontrar material para apoiar suas teorias, em vez de examinar evidências empíricas para chegar a conclusões racionais. Como escreveu Nicholas Carr, ex-editor executivo da Harvard Business Review, em A Geração Superficial, o que a internet está fazendo com os nossos cérebros, nós não vemos a floresta quando pesquisamos na web. Nem mesmo vemos as árvores. Vemos galhos e folhas. 4 Na web, onde cliques são tudo e entretenimento e notícias estão cada vez mais misturados, o material sensacionalista, bizarro ou revoltante sobe para o topo, com posts que apelam cinicamente para a parte rudimentar de nossos cérebros, para emoções primitivas como medo, ódio e raiva. Nesta era de distração nervosa e excesso de informação, a atenção é o bem mais precioso da internet.
Como o professor de direito Tim Wu observou em The Attention Merchants, no início dos anos 2010 os sites aprenderam aos poucos como fazer seu conteúdo se tornar sistematicamente viral. Com frequência, o impulso de compartilhar é ativado por um espectro de emoções de alta ativação, como medo, revolta e ansiedade. 5 Wu escreveu que, em 2015, a web, outrora um bem comum que fomentava o amador excêntrico em todas as áreas de interesse, havia sido invadida por lixo comercial, em grande parte direcionado aos mais básicos impulsos humanos de voyeurismo e excitação. Havia vastas áreas de trevas, como listas bajuladoras e as pseudo-histórias de celebridades, criadas com o único propósito de manter o público clicando e compartilhando sem pensar, disseminando os anúncios que as acompanham, como uma forte gripe. 6 Enquanto a confiança do público na imprensa diminuía no novo milênio, parte de uma desconfiança crescente em instituições e gatekeepers, bem como de um esforço orquestrado da direita para descreditar a grande imprensa, mais pessoas começaram a receber suas notícias por Facebook, Twitter e outras fontes online. Em 2017, 2/3 dos norte-americanos disseram receber pelo menos parte de suas notícias pelas redes sociais. 7 Essa dependência do feed de familiares, de amigos, do Facebook e do Twitter para se informar, no entanto, alimentaria o monstro voraz das fake news. Fake news não são uma novidade, claro. A cobertura sensacionalista da imprensa ajudou a angariar apoio público para a Guerra Hispano-Americana e Júlio César transformou sua conquista da Gália numa ação preventiva. 8 Mas a internet e as redes sociais permitem que boatos, especulações e mentiras se espalhem pelo mundo em questão de segundos, como as absurdas histórias de Pesagate e as notícias fictícias de que o homem por trás do massacre de 58 pessoas em Las Vegas em outubro de 2017 era um liberal anti-Trump que seguia a Movion.org e recentemente havia se tornado muçulmano. 9 O BuzzFeed News publicou que, durante os últimos 3 meses da campanha presidencial de 2016, as fake news eleitorais de alto desempenho no Facebook geraram mais engajamento do que as principais notícias de grandes veículos jornalísticos como The New York Times, The Washington Post, NBC News e The Huffington Post. Das 20 matérias falsas, todas, com exceção de 3, eram a favor de Trump ou contra Hillary Clinton, incluindo uma que afirmava que Hillary havia vendido armas para o Estado Islâmico e outra que dizia que o Papa apoiava Trump. 10 Um estudo do Oxford Internet Institute apontou que, no Twitter, uma rede de apoiadores de Trump fez circular mais notícias sensacionalistas do que qualquer outro grupo político da amostragem. Em 2018, uma análise do Político concluiu que eleitores dos desertos de notícias, locais com baixo número de assinantes de redes de notícia, decidiram-se por Trump em escala muito maior do que aqueles de locais onde a mídia independente pode checar a veracidade das afirmações. 11 À medida que ficou mais claro o papel que as redes sociais desempenharam na divulgação das fake news e como permitiram que os esforços russos interferissem nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, algumas pessoas envolvidas com o Vale do Silício passaram por uma espécie de crise existencial. Elas temiam que as ferramentas mágicas que ajudaram a criar estivessem se tornando monstros de Frankenstein. Pierre Omidyar, fundador do eBay, escreveu que a monetização e a manipulação de informações estão nos afastando rapidamente e encomendou um relatório sobre o efeito das redes sociais sobre a responsabilidade, a confiança e a democracia norte-americana. 12 O sistema está falhando, declarou Tim Berners-Lee. Ele disse que ainda era um otimista, mas um otimista em pé no topo de uma montanha, com uma tempestade horrível açoitando meu rosto, e me segurando numa cerca. 13 Em um ensaio apaixonado, Roger M. Senami, um dos primeiros investidores do Facebook, argumentou que a manipulação de redes sociais, do Google e de outras plataformas pelos russos, a fim de tentar mudar os resultados das eleições de 2016 nos Estados Unidos e do referendo do Brexit, foi apenas a ponta do iceberg, a menos que mudanças fundamentais fossem feitas, essas plataformas seriam manipuladas novamente, e o nível do discurso político, já na sarjeta, ficará ainda pior. 14 M. Senami apontou que os problemas eram inerentes aos algoritmos usados por plataformas como o Facebook para maximizar o engajamento dos usuários. Quanto mais tempo os membros gastam numa plataforma, mais anúncios uma empresa vende e mais lucros ela tem. E a forma de maximizar o engajamento é coletando e analisando seus dados, usando isso para prever o que fará você reagir mais intensamente e, em seguida, dando-lhe mais disso. Isso não apenas cria os filtros que isolam as pessoas em bolhas partidárias, mas também favorece mensagens simplistas e provocativas. Teorias da conspiração viralizam facilmente nas redes sociais, assim como mensagens políticas inflamadas e estúpidas, como aquelas espalhadas pela campanha de Trump e pelo Vote Leave no Brexit, apelando para emoções primárias como o medo de imigrantes ou a raiva pelo aumento do desemprego. Historiadores afirmam que mensagens populistas tendem a ganhar força em tempos de incerteza econômica, como no persistente efeito após a crise financeira de 2008 e no efeito bola de neve na desigualdade de renda, e de mudanças cultural e social, como a globalização e a avassaladora inovação tecnológica. A mensagem carregada de ódio de Trump foi quase feita sob medida para os algoritmos das redes sociais.
Steve Bannon disse ao jornalista Michael Lewis que Trump não era apenas um homem raivoso, mas que também tinha uma habilidade única de explorar a ira dos outros. Fomos eleitos pelos slogans Drene o pântano, asterisco, prendam ela, asterisco, asterisco, e construa o muro. Asterisco, 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 isso era pura raiva. Raiva e medo são o que leva as pessoas às urnas. 15 Ao mesmo tempo, a campanha de Trump fez um uso perspicaz e maquiavélico das redes sociais e das ferramentas de Big Data, utilizando informações do Facebook e da Cambridge Analytica, empresa de dados que tem como sócio Robert Mercer, apoiador de Trump e investidor da Breitbart, e que se vangloria de suas habilidades em traçar o perfil psicológico de milhões de potenciais eleitores, para direcionar sua publicidade e planejar os eventos da campanha de Trump. 16 O Facebook revelou que os dados de até 87 milhões de pessoas podem ter sido compartilhados indevidamente com a Cambridge Analytica, que usou as informações para desenvolver ferramentas capazes de prever e influenciar o comportamento do eleitorado. 17 Um ex-funcionário da empresa afirmou que Steve Bannon supervisionou, em 2014, um movimento para persuadir os eleitores, no qual mensagens em oposição ao establishment, como Drene o pântano e Estado Profundo, foram identificadas e testadas. 18 O diretor digital da campanha, Brad Pascali, contou como eles usaram as ferramentas de publicidade do Facebook para segmentar potenciais apoiadores com anúncios personalizados, fazendo de 50 a 60 mil anúncios por dia, aprimorando continuamente a linguagem, os gráficos e até as cores para tentar obter uma reação positiva. 19 A campanha também usou os chamados dark posts, visíveis apenas para os destinatários e que não aparecem na timeline de quem os postou, e lançou 3 operações de repressão de eleitores, voter suppression, de acordo com um alto funcionário de campanha citado na Bloomberg Businessweek. Uma foi direcionada aos apoiadores de Bernie Sanders, outra para mulheres jovens, que, segundo a campanha, poderiam se sentir ofendidas se lembradas dos casos de Bill Clinton, o que é estranho, dados os próprios escândalos de Trump com mulheres. E uma terceira para afro-americanos, que a campanha acreditava que não votariam em Hillary se lembrassem que ela usou o termo superpredadores em 1996, referindo-se à iniciativa de combate ao crime de seu marido. 20 Os mestres na manipulação de redes sociais nas eleições de 2016, é claro, foram os russos, cujo objetivo de longo prazo, minar a crença dos eleitores na democracia e no sistema eleitoral, se encaixou na meta de curto prazo de direcionar o resultado para Trump. As agências de inteligência norte-americanas também concluíram que hackers russos roubaram e-mails do Comitê Nacional Democrata, que foram depois repassados ao Wikileaks. 21 Toda essa conspiração era parte de um esforço orquestrado pelo Kremlin, intensificado desde a reeleição de Putin em 2012 para usar meios não militares e assimétricos de alcançar seus objetivos de enfraquecer a União Europeia e a OTAN e minar a fé no liberalismo democrático global e ocidental. Para esses fins, a Rússia tem apoiado partidos populistas na Europa, como o partido de extrema-direita Frente Nacional, de Marine Le Pen, na França, e interferiu nas eleições de pelo menos 19 países europeus nos últimos anos. Também segue promovendo campanhas de desinformação utilizando meios de comunicação estatais, como a agência de notícias Sputnik e a rede de televisão RT. No caso da eleição americana, o Facebook disse ao Congresso que agentes russos publicaram cerca de 80 mil posts no Facebook entre junho de 2015 e agosto de 2017, que podem ter sido vistos por 126 milhões de norte-americanos. Mais da metade do número de eleitores registrados no país. 22 Alguns dos posts russos tentavam ativamente promover Trump ou prejudicar Hillary Clinton. Outros simplesmente pretendiam ampliar divisões já existentes na sociedade norte-americana a respeito de questões como raça, imigração e porte de armas. Por exemplo, havia um post de um grupo falso chamado South United, mostrando a bandeira dos confederados e uma convocação para o Sul se reerguer. Outro, de um grupo impostor chamado Blacktivists, relembrava os Panteras Negras. E um anúncio no Facebook chamado Fronteiras Protegidas mostrava uma placa dizendo proibida a entrada de invasores. A estratégia é criar uma ruptura em nossa sociedade e transformá-la num abismo, disse o senador Angus King, do Maine, durante uma audiência do Senado sobre a interferência da Rússia na eleição. 23 Matérias de diversos veículos mostraram que o mecanismo de recomendações do YouTube parecia direcionar os usuários para conteúdo discriminatório, sensacionalista e de viés conspiratório. 24 E o Twitter descobriu que mais de 50 mil contas ligadas à Rússia em sua plataforma estavam publicando material sobre a eleição de 2016. Um relatório da Universidade de Oxford apontou que na reta final das eleições o número de links no Twitter de notícias russas, links não verificados ou irrelevantes para páginas do Wikileaks, ou lixo eletrônico excedeu o número de links de notícias apuradas e publicadas profissionalmente. O relatório também revelou que os níveis médios de desinformação eram mais altos nos swing states, os estados decisivos para as eleições, como Flórida, Carolina do Norte e Virgínia, do que nos estados em que o resultado da votação já era previsto. Os russos haviam se tornado muito hábeis não apenas em produzir fake news, mas em criar perfis falsos que comentavam sobre as fake news e faziam parte de grupos fictícios. Vitaly Bespalov, funcionário de uma fábrica de trolls russa e que havia trabalhado em uma de propaganda política de São Petersburgo chamada Internet Research Agency, disse à NBC News que o trabalho era um carrossel de mentiras.
Funcionários do primeiro andar escreviam fake news que faziam referência a posts de blogs escritos por funcionários do terceiro andar, enquanto colegas postavam comentários nessas histórias sob nomes falsos e coordenavam outras postagens nas redes sociais. De acordo com fontes da inteligência norte-americana, algumas contas do IRA vinham produzindo propaganda política a favor da Rússia a respeito da questão da Ucrânia, mas passaram a escrever mensagens a favor de Trump já em dezembro de 2015. 25 antes das eleições, quando veio a público um vídeo do programa Access Hollywood que mostrava Trump relatando assédio a mulheres. Agentes russos no Twitter saíram correndo em sua defesa, criticando a grande imprensa e tentando voltar a atenção para e-mails comprometedores hackeados do presidente da campanha de Hillary, John Podesta. 26 perfis pró-Kremlin no Twitter continuaram a dar esse tipo de apoio a Trump depois que ele foi morar na Casa Branca, tentando criar polêmicas acerca de questões como a controvérsia de os jogadores da NFL se ajoelharem durante o hino nacional em protesto. No final de 2017, no entanto, esses perfis russos pareciam cada vez mais focados em minar o conselheiro especial Robert Mueller e sua investigação sobre a interferência russa nas eleições. A Rússia também parece ter se infiltrado no debate dos Estados Unidos sobre a determinação do governo Trump em abolir a neutralidade da rede, um movimento que foi rejeitado por 83% dos norte-americanos numa pesquisa feita pouco antes da FCC, Federal Communications Commission, Comissão Federal de Comunicações, votar para acabar com as regras da era Obama, que exigiam que os provedores de internet tratassem todo o tráfego da web da mesma forma. 27 Antes de anunciar sua decisão, a FCC disse ter acolhido comentários da sociedade sobre a questão, mas parece que muitos deles eram falsos ou duplicados. Um estudo descobriu que 444.938 comentários vieram de e-mails russos e mais de 7,75 milhões de comentários vieram de domínios de e-mails associados ao fakemailgenerator.com e tinham praticamente o mesmo texto. Fábricas de trolls e exércitos de bots são usados por partidos políticos e governos de países como Rússia, Turquia e Irã para espalhar propaganda política, perseguir dissidentes, inundar as redes sociais com informações falsas e criar a ilusão de popularidade ou de um cenário de agitação por meio de curtidas, retweets ou compartilhamentos. Um estudo da Universidade de Oxford observou: às vezes, quando partidos políticos ou candidatos manipulam as redes sociais como parte de estratégia de campanha, a tática continua quando eles assumem o poder. Por exemplo, nas Filipinas, muitos dos chamados trolls de teclado contratados para espalhar propaganda política para o candidato presidencial Duterte durante a eleição continuam a espalhar e amplificar mensagens em apoio às suas políticas agora que ele está no poder. 28 O uso de bots para manipular a opinião pública é apenas um dos fatores analisados no relatório do Omidyar Group sobre o efeito das redes sociais no discurso público. O relatório concluiu que, além de aumentar a polarização, as redes sociais tendem a minar a confiança nas instituições e dificultam discussões e debates baseados em fatos, que são essenciais para a democracia. Os anúncios direcionados a nichos específicos nas redes sociais e os algoritmos criados para personalizar os feeds de notícias embaçam as distinções entre o popular e o verificável e diminuem a capacidade das pessoas de participar de um diálogo. 29 As coisas só tendem a piorar, especialmente se a Casa Branca de Trump continuar negando a interferência russa na eleição e não tomar uma atitude contra o que o ex-diretor da Agência de Segurança Nacional e da CIA, Michael Hayden, chamou de a mais bem sucedida operação secreta de influência em toda a história. 30 O chefe da divisão cibernética do Departamento de Segurança Interna revelou que os russos tentaram invadir os sistemas eleitorais em 21 estados durante as eleições de 2016 e tiveram sucesso em alguns deles. Uma empresa de segurança de computadores relatou que os mesmos hackers russos que roubaram e-mails do Comitê Nacional do Partido Democrata em 2016 estavam mirando contas do Senado na corrida para as eleições de meio de mandato de 2018. A Rússia já tentou se intrometer em eleições na Alemanha, na França, na Holanda e no referendo do Brexit, no Reino Unido. A facilidade com que eles interferiram na eleição dos Estados Unidos em 2016 e a falta de sanções que sofreram no primeiro ano da administração Trump certamente os encorajou. Políticos no México e em outros países agora temem ser os próximos na lista de alvos de Putin e estão se preparando para desestabilizar ondas de fake news e propaganda política. 31 A evolução tecnológica tende a complicar tudo. Avanços em sistemas de realidade virtual e de machine learning logo resultarão em imagens e vídeos fabricados, tão convincentes que será difícil distingui-los da realidade. Vozes já podem ser recriadas a partir de amostras de áudio, e expressões faciais podem ser manipuladas por programas de inteligência artificial. No futuro, talvez vejamos vídeos realistas de políticos dizendo coisas que eles jamais disseram. O simulacro de Baudrillard se torna realidade. Um perigoso avanço tecnológico, ao estilo Black Mirror, que mexerá ainda mais com a nossa capacidade de distinguir entre a imitação e o real, o falso e o verdadeiro.
Capítulo 8. Propaganda e Fake News. A Rússia está no centro do debate político nos Estados Unidos e na Europa devido à interferência nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016 e numa série de outras eleições em todo o mundo. Os métodos usados pela Rússia nessas operações são lembretes da sofisticada máquina de propaganda política que o Kremlin foi construindo ao longo das décadas, desde a Guerra Fria e seu novo domínio da guerra cibernética, incluindo a ação de hackers, a disseminação de fake news e o uso das redes sociais como arma. Ao mesmo tempo, não exatamente por acaso, o pensamento de duas figuras russas, Vladimir Lenin e o muito menos conhecido Vladislav Surkov II, um ex-diretor de teatro pós-moderno que já foi descrito como Rasputin de Putin, o especialista do Kremlin em manipular a opinião pública com o uso da propaganda, impulsiona muitas das dinâmicas políticas e sociais perturbadoras em ação na era da pós-verdade. Quase um século após sua morte, o modelo de revolução proposto por Lenin se mostra assustadoramente longevo. Seus objetivos, não melhorar a máquina do Estado, mas destruí-la junto com todas as suas instituições, foram defendidos por muitos populistas do século XXI. O mesmo aconteceu com várias de suas táticas, desde o uso do caos e da confusão como instrumentos de mobilização das massas até suas promessas utópicas simplistas e sempre furadas, passando pela retórica violenta para atacar qualquer coisa que pudesse ser vista como parte do status quo. Sobre sua linguagem incendiária, Lenin explicou certa vez que sua terminologia era calculada para provocar o ódio, a aversão e o desprezo. Esse tipo de palavreado era calculado não para convencer, mas para desmobilizar o adversário, não para corrigir o erro do inimigo, mas para destruí-lo, mas para varrê-lo da face da terra. Na verdade, essa terminologia é dessa natureza justamente para evocar os piores pensamentos, os piores receios sobre o oponente. 3 Tudo isso se parece muito com uma espécie de molde para o tipo de linguagem usada por Trump e seus apoiadores para atacar Hillary Clinton durante a campanha de 2016, com o tipo de linguagem empregada pelos defensores radicais da campanha do Vote Leave na Grã-Bretanha e com o tipo de linguagem cada vez mais adotado pelos movimentos populistas de direita em ambos os lados do Atlântico. A jornalista Ania Plebaum identificou um grupo de neo-bolcheviques, que inclui Trump, Nigel Farage, na Grã-Bretanha, Marine Le Pen, na França, Jarosław Kaczynski, na Polônia, e o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, que, assim como Lenin e Trotsky, se basearam em políticas extremistas para surfar uma onda de populismo e galgar posições de destaque. Em 2017, ela escreveu que, em um grau extraordinário, eles adotaram de Lenin a negativa em fazer concessões, a promoção antidemocrática de alguns grupos sociais em detrimento de outros e os ataques de ódio a seus oponentes ilegítimos. 4 A Plebaum observa que a maioria dos neobolcheviques de maior sucesso criou mídias alternativas próprias, especializadas na disseminação de desinformações, na propagação do ódio e na provocação de adversários. Suas mentiras são tanto respostas automáticas como uma questão de princípios. Eles acreditam que a moralidade comum não se aplica a eles. Em um mundo podre, a verdade pode ser sacrificada em nome do povo ou, como uma forma de direcionamento, os inimigos do povo. Na luta pelo poder, qualquer coisa é permitida. Na verdade, o historiador Vitor Sebastian chegou a escrever numa biografia de Lenin que o líder bolchevique foi o padrinho daquilo que os analistas, um século depois de seu tempo, chamam de política da pós-verdade. E ele representa, em muitos sentidos, um fenômeno político inteiramente moderno. O tipo de demagogo que nos é familiar nas democracias ocidentais, bem como nas ditaduras. 5 Sebastian acrescenta que qualquer um que tenha acompanhado as recentes eleições nas supostamente sofisticadas culturas políticas ocidentais pode reconhecê-lo. Steve Bannon, conselheiro de Trump atualmente afastado e ex-diretor executivo do Breitbart News, certa vez descreveu a si mesmo para um jornalista como um leninista. Em 2013, Ronald Radosh relatou no The Daily Beast que Bannon declarou o seguinte: Lenin queria destruir o Estado, e esse também é o meu objetivo. Quero acabar com tudo e destruir todo o establishment de hoje em dia. 6 O bilionário conservador Robert Mercer, que forneceu ajuda financeira ao Cambridge Analytica, acredita que quanto menos governança melhor. Um ex-funcionário de alto escalão do fundo de Red Mercer contou a Jane Mayer, do The New York Times. Ele quer que tudo venha abaixo. 7 Não surpreende que os dois países que dominaram o lado sujo da propaganda política no século XX tenham sido os estados totalitários da Alemanha nazista e da União Soviética. Suas técnicas de manipular o público e de promover sua ideologia de ódio alimentaram diversas gerações de autocratas e demagogos ao redor do mundo. Lenin se especializou em fazer promessas que nunca cumpria. Ele oferecia soluções simples para problemas complexos, escreveu Sebastian na biografia sobre o líder bolchevique. Ele mentia descaradamente. Identificava bodes expiatórios que, em seguida, poderia chamar de inimigos do povo. E se justificava baseado no princípio de que ganhar significava tudo, os fins justificavam os meios. 8 Hitler dedicou capítulos inteiros do Mein Kampf, Minha Luta, ao tema da propaganda política e seus discursos, assim como aqueles escritos pelo seu ministro da propaganda, Joseph Goebbels, acabariam formando uma espécie de cartilha para aspirantes a autocratas. Apele para as emoções das pessoas, não para o intelecto. Use fórmulas estereotipadas. Repetidas várias vezes. Ataque continuamente.
Os oponentes e os rotule com frases ou slogans distintos que provocarão reações viscerais do público. 9 Descrito por biógrafos como narcisista com gosto por interpretar um personagem, Hitler tinha um dom instintivo de chamar a atenção do público desde o primeiro momento. Quem se importa se eles riem de nós ou nos insultam, nos tratando como idiotas ou criminosos? Escreveu ele sobre seus primeiros esforços para criar uma reputação para si mesmo. O ponto é que eles falam de nós e pensam em nós constantemente. 10 Como Lenin, ele ressaltou a necessidade de romper a ordem estabelecida das coisas e assim abrir espaço para a penetração de novas doutrinas. 11 Em Origens do Totalitarismo, Hannah Arendt analisou o papel essencial que a propaganda política desempenhou ao confundir e manipular as populações da Alemanha nazista e da Rússia soviética, escrevendo que num mundo incompreensível e em constante mudança, as massas chegaram a um ponto em que acreditavam, ao mesmo tempo, em tudo e em nada, achavam que tudo era possível e que nada era verdade. 12 Ela escreveu que a propaganda de massa descobriu que seu público-alvo estaria sempre disposto a acreditar no pior, por mais absurdo que fosse, e que não tinha objeções a respeito de ser enganado porque considerava que toda declaração, de qualquer forma, era mentirosa. Os líderes totalitários de massa basearam sua propaganda na correta suposição psicológica de que, sob tais condições, alguém poderia fazer as pessoas acreditarem nas afirmações mais fantásticas um dia e ter certeza de que, se no dia seguinte fossem dadas provas irrefutáveis de suas mentiras, essas pessoas se resguardariam no cinismo. Em vez de abandonar os líderes que haviam mentido para elas, as pessoas alegariam que sabiam o tempo todo que a declaração era uma mentira e admirariam os líderes por sua inteligência tática superior. A Rússia ainda usa a propaganda política para alcançar esses mesmos objetivos, confundir e exaurir seu próprio povo, e, cada vez mais, cidadãos de outros países, desgastando-os com uma torrente tão volumosa de mentiras que as pessoas simplesmente param de contestar e acabam se voltando para suas próprias vidas. Um relatório da Rand Corporation chamou o modelo de propaganda de Putin de a mangueira de incêndio da falsidade, um constante e intenso fluxo de mentiras, verdades parciais e fatos inteiramente ficcionais jorrados com uma violência incessante para ofuscar a verdade, além de sobrecarregar e confundir qualquer um que tente prestar atenção. 13 A propaganda russa não tem o menor compromisso com a realidade objetiva, afirma o relatório. Às vezes são usadas fontes inventadas, assim como evidências criadas, fotografias falsas, reportagens em loco fabricadas, encenações com atores representando vítimas de atrocidades ou de crimes que nunca aconteceram. Canais de notícias russos, como RT e Sputnik News, são mais uma mistura de infoentretenimento e desinformação do que jornalismo baseado na apuração de fatos, embora seus formatos tenham, intencionalmente, a aparência de noticiários respeitáveis. 14 A propaganda russa, que foi amplamente exportada durante os preparativos para as eleições norte-americanas de 2016 e em eleições na Europa, é um recurso acionado rapidamente em resposta a notícias urgentes e é reciclada infinitamente, em alto volume e velocidade, por meio de diversos canais para alimentar a percepção de que se trata de múltiplas fontes. 15 Como os trolls russos não se preocupam com veracidade ou inconsistências, eles conseguem frequentemente divulgar sua versão ficcional dos eventos antes que veículos de notícia legítimos possam publicar os relatos apurados, tirando vantagem da tendência psicológica das pessoas de aceitar a primeira informação recebida sobre um assunto, e, como observa o relatório da Rand Corporation, preferir essa informação quando confrontada com informações contraditórias. O enorme volume de desinformatia espalhado pelo sistema de mangueira de incêndio criado pelos russos, muito parecido com o mais improvisado, porém igualmente volumoso fluxo de mentiras, escândalos e confusões de Trump e companhia, tende a sobrecarregar e atordoar as pessoas, ao mesmo tempo que faz desvios de conduta parecerem menos graves e normaliza o inaceitável. A indignação dá lugar ao cansaço da indignação, que dá lugar ao tipo de cinismo e de fadiga que empodera quem dissemina as mentiras. Como o ex-campeão mundial de xadrez e líder russo pró-democracia Garry Kasparov tuitou em dezembro de 2016, o objetivo da propaganda moderna não é apenas desinformar ou disseminar ideias específicas. É esgotar o pensamento crítico para aniquilar a verdade. 16 Escolha a sua metáfora. Confundir alhos com bugalhos, lançar aos tubarões, criar uma cortina de fumaça, jogar areia nos olhos do público. Todas são táticas criadas para cansar e deixar todos exaustos de notícias, uma estratégia perfeitamente pensada para nossa era de déficit de atenção e da hiperinformação. Nas palavras de T.S. Eliot, este mundo de gorjeios, onde as pessoas podem ser distraídas da distração pela distração. 17 Na era digital, semear confusão online em meio a uma enxurrada de informações errôneas e desinformação está se tornando a principal tática de propagandistas em todo o mundo, de acordo com o que diz a escritora Zeynep Tufekci em seu perspicaz livro Twitter and Tear Gas. Zeynep Tufekci afirma que, na esfera pública em rede, o objetivo dos poderosos muitas vezes não é convencer as pessoas da veracidade de determinada narrativa ou impedir que certa informação seja divulgada, o que é cada vez mais difícil, mas produzir resignação, cinismo e uma sensação de impotência nas pessoas.
Ela observa que isso pode ser feito de várias maneiras, inundando o público com informações, produzindo distrações para diluir a atenção e o foco, deslegitimando a imprensa que fornece informações corretas, semeando a confusão, o medo e a dúvida deliberadamente, criando rumores ou alegando que determinadas informações são boatos, incitando campanhas persecutórias destinadas a dificultar o funcionamento de canais confiáveis de informação. 18 O mestre contemporâneo russo da propaganda, Vladislav Surkov, que foi chamado de o verdadeiro gênio da era Putin, empregou todas essas técnicas e mais algumas para ajudar a arquitetar a ascensão e a consolidação de Putin no poder. 19 Na verdade, os atos executados pelos agentes russos, que realizaram uma sofisticada campanha de desinformação durante a campanha presidencial de 2016, têm todas as marcas da direção de Surkov. O jornalista Peter Pomerantsev, autor do livro Nothing is True and Everything is Possible, descreveu Surkov como responsável por transformar a política russa em um reality show no qual as instituições democráticas são mantidas sem nenhuma liberdade democrática. Pomerantsev escreveu em 2014 que ele ajudou a inventar uma nova linha de autoritarismo baseada não em pisar e esmagar a oposição, mas em se infiltrar em grupos de interesses diversos e manipulá-los de dentro. Por exemplo, líderes nacionalistas, como Vladimir Zhirinovsky, fariam um papel de bufão da direita para que, em contraste, Putin parecesse moderado. Com uma mão, continuou Pomerantsev, o Sr. Surkov apoiou grupos de direitos humanos formados por ex-dissidentes. Com a outra, organizou grupos jovens a favor do Kremlin como Nashi, que acusavam líderes de direitos humanos de serem instrumentos do Ocidente. Jogar todos uns contra os outros para criar o caos era uma maneira de garantir que o Kremlin tivesse o controle de todas as marionetes enquanto usava a desinformação para recriar a realidade. 20 Esse mesmo tipo de manipulação surkoviana estava por trás dos esforços russos para tumultuar a eleição dos Estados Unidos de 2016 por meio da criação de perfis falsos de norte-americanos e movimentos políticos comunocêntricos nas redes sociais. Como descrito num processo de 37 páginas conduzido pelo conselheiro especial Robert Miller, o esquema era sofisticado, envolvendo centenas de funcionários que trabalhavam para uma organização chamada Internet Research Agency, já bem conhecida de jornalistas como uma fábrica de trolls russa com sede em São Petersburgo. 21 Esses agentes, alguns até mesmo visitaram os Estados Unidos sob falsos pretextos, criaram centenas de perfis falsos nas redes sociais, se fazendo passar por, e às vezes, roubando a identidade de norte-americanos reais, usando um servidor dos Estados Unidos para mascarar sua localização na Rússia. Usando esses personagens, os russos postaram material no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube e conquistaram uma base sólida de seguidores. Sua missão: divulgar informações depreciativas sobre Hillary Clinton e, durante as primárias, Ted Cruz e Marco Rubio, e desacreditar o sistema político em geral. Além de tentar ampliar a rixa entre os eleitores sobre questões como imigração, religião e raça, os russos espalharam fake news destinadas a aumentar a popularidade de Trump e a prejudicar a de Hillary. Também ajudaram a organizar e promover muitos comícios a favor de Trump, espalharam rumores de uma suposta fraude eleitoral cometida pelo Partido Democrata e começaram a encorajar os grupos de minorias norte-americanas a não votarem nas eleições ou a votarem um candidato de um terceiro partido. Determinadas ações dos russos remetiam ao característico cinismo de uma encenação surkoviana. Eles recrutaram um norte-americano de verdade para segurar um cartaz que mostrava Hillary e uma declaração falsamente atribuída a ela. Acredito que a Sharia será um novo caminho poderoso para a liberdade. Contrataram um norte-americano para construir uma grande cela em uma caminhonete em um segundo para usar uma fantasia de Hillary vestindo um uniforme de prisão. Pomerantsev argumentou no Político que o objetivo de Surkov na Rússia era o mesmo de sempre: manter a grande população de 140 milhões de pessoas concentradas nos seus blá-blá-blás a respeito dos gays, de Deus, de Satã, dos fascistas, da CIA e dos pesadelos geopolíticos improváveis. Garantir que o país estivesse sempre em desequilíbrio e um pouco paranoico era uma maneira de manter as pessoas preocupadas e, ao mesmo tempo, incentivá-las a procurar a mão forte do Kremlin para protegê-las. 22 Surkov tinha experiência tanto em teatro quanto em relações públicas, e também era um boêmio de estilo próprio, que gostava de citar artistas de vanguarda e pensadores pós-modernistas. Ele ajudou a transformar a televisão russa, nas palavras de Pomerantsev, em uma máquina de propaganda kit de adoração a Putin. Não mais tosca e maçante como a antiga TV soviética, mas superficialmente chamativa, utilizando os formatos de entretenimento ocidental como arma para atingir os objetivos russos. 23 As qualidades da orquestração conduzida por Surkov na propaganda do Kremlin já foram descritas como similares às da arte performática, um espetáculo encenado que tinha mais o objetivo de criar tramas múltiplas para promover confusão, com frequência conflitantes e misturando ficção e realidade, do que passar uma mensagem soviética à moda antiga. Não há ideologia comunista na Rússia de Putin e Surkov, apenas o que Pomerantsev chamou de poder pelo amor ao poder e ao acúmulo de vasta riqueza. A serviço dessa visão nihilista, Surkov usou argumentos que repudiavam a existência da verdade objetiva. Ele escreveu que, no paradigma racionalista da civilização ocidental, a hipocrisia é inevitável porque a fala é muito linear, muito formal para refletir completamente a dita realidade.
E também porque fingir ser o que você não é, esconder suas intenções, é a mais importante ferramenta de sobrevivência biológica. No clássico de Homero, observa ele, o sério Aquiles é menos convincente do que o ardiloso Ulisses, um tipo de herói trapaceiro, adepto das mentiras e fraudes, que é aquele que sobrevive. Todas as narrativas são acidentais, sugere Surkov, e todos os políticos são mentirosos. Portanto, os fatos alternativos apresentados pelo Kremlin e por Donald Trump são tão válidos quanto os de qualquer outra pessoa. Em novembro de 2017, o site russo RT publicou um ensaio de Surkov que apresentava argumentos inspirados em Derrida sobre a imprecisão da linguagem e a lacuna que existe entre uma palavra e o seu significado, para sugerir que as noções ocidentais de veracidade e transparência são ingênuas e simplórias. Malicioso e complexo na mesma medida, o texto é uma personificação da visão transacional de Surkov sobre o mundo, privilegiando a ironia no lugar da sinceridade e a astúcia e a perspicácia no lugar da seriedade, enquanto faz citações a nomes da cultura pop, como a banda de heavy metal Five Finger Death Punch. Surkov cita a letra de Wash It All Away, concordando com o que ela diz. Ponto 24. O ensaio de Surkov termina com um relato apocalíptico sobre como o Império Romano substituiu a República Romana, dando a entender que a República fracassou porque se viu emaranhada no seu próprio sistema sofisticado de separação dos poderes e precisou da ajuda de uma simples linha vertical imperial. De forma agourenta, insinua que os Estados Unidos também estão apenas esperando para serem resgatados do caos crescente por uma mão forte. Um argumento que dialoga com o pensamento de uma filosofia antidemocrática de direita dos Estados Unidos conhecida como Neo-Reaction ou NRX, que reúne pessoas a favor da ascensão de um líder que administraria o país como uma espécie de CEO sem restrições. 25 Surkov escreveu em seu ensaio na RT, O Rei do Ocidente, o fundador da ditadura digital. O líder com inteligência semi-artificial já foi previsto pelas histórias em quadrinhos. Por que essas histórias não se tornam realidade? Capítulo 9. A felicidade dos trolls com a desgraça alheia. Embora Surkov pareça decidido a exportar o niilismo russo para o Ocidente, junto com princípios antidemocráticos e um desprezo pela verdade, os Estados Unidos têm lutado contra o seu próprio cinismo crescente. Impulsionado pela desconfiança e pelos estímulos que vinham da extrema-direita, esse cinismo estava começando a se consolidar como uma espécie de niilismo doméstico nas primeiras décadas do século XXI. Isso foi, em parte, consequência da desilusão com um sistema político grotescamente disfuncional que opera na base do embate partidário, adicionado a um sentimento de estranhamento em um mundo que sofre com a mudança tecnológica, a globalização e o excesso de informações. Também foi reflexo da perda de esperança da classe média de que o sonho norte-americano, uma casa de valor acessível, uma educação decente e um futuro mais promissor para seus filhos, seria alcançável nos Estados Unidos depois da crise de 2008. Enquanto os bancos grandes demais para falir pagaram um preço muito baixo pela crise de 2008, a maioria dos trabalhadores ainda estava tentando compensar o que perdeu. A desigualdade de renda estava crescendo, o custo da educação universitária havia aumentado exponencialmente e a moradia a preços acessíveis estava fora de alcance. Essa é uma mentalidade que tornou muitos eleitores suscetíveis aos ataques de Trump ao status quo e fez com que alguns tentassem racionalizar de modo rudimentar suas políticas transacionais e sua falta de vergonha. Por que ficar chateado com suas mentiras, se todos os políticos mentem? Por que ficar chateado por ele se vender, quando o que vale é a lei da selva? Quanto a isso, Donald Trump é tanto um sintoma de seu tempo quanto um perigoso catalisador. Ele quebrou a maior parte de suas promessas com um entusiasmo espantoso que só serviu para aumentar o cinismo de muitas pessoas. Um clima que não é propício para o engajamento cívico e que, ironicamente, alimenta os ataques de Trump aos nossos ideais e nossas instituições. Como seus próprios livros deixam claro, Trump é completamente desprovido de empatia e sempre teve uma visão de mundo em que é cada um por si, matar ou ser morto e sempre se dar bem. É uma visão terrivelmente sombria, moldada por seu pai dominador, Fred, que lhe fez enxergar o mundo a partir de uma lógica do olho por olho, dente por dente, e pelo seu primeiro mentor, Roy Cohn, que lhe deu o seguinte conselho: quando estiverem apuros, ataque, ataque, ataque. O mundo é um lugar horrível, declarou Trump em seu livro Think Big. Os leões matam por comida, mas as pessoas matam por esporte. E, a mesma ganância ardente que faz as pessoas saquearem, matarem e roubarem em situações de emergência, como incêndios e enchentes, opera diariamente nas pessoas comuns. Ela se esconde debaixo da superfície e, quando você menos espera, levanta sua cabeça tenebrosa e morde você. Aceite. O mundo é um lugar brutal. As pessoas vão aniquilar você por pura diversão ou para se exibir para os amigos.
2. Trump se define em grande parte através das pessoas e instituições que ataca: Hillary Clinton, Barack Obama, James Comey, a imprensa, as agências de inteligência, o FBI, o judiciário, qualquer um que ele perceba como rival ou ameaça, e sempre parece à procura de um inimigo ou um bode expiatório, insultando imigrantes, muçulmanos, mulheres e afro-americanos. Por conta disso, grande parte de sua pauta é dominada pela negatividade, pela necessidade de desfazer o legado do presidente Obama, incluindo a saúde pública e a proteção ambiental, e desmantelar a ampla rede de segurança e a proteção às liberdades civis implementadas desde que Lyndon B. Johnson lançou a Grande Sociedade em meados da década de 1960. Make America Great Again significa voltar no tempo para os anos 1950, antes do movimento pelos direitos civis, do movimento feminista, dos direitos LGBT, do Black Lives Matter. Mas Trump não está sozinho em sua negatividade e niilismo. Muitos republicanos no Congresso também abandonaram a razão, o bom senso e o processo deliberativo de formulação de políticas. Alguns reconheceram espontaneamente ter votado a favor do pacote fiscal por causa de seus grandes financiadores. O deputado Chris Collins disse: "Meus financiadores estão praticamente me dizendo faça isso ou nunca mais me ligue de novo." 3. O Congresso fracassou repetidas vezes na reforma das políticas de imigração e vem se negando a interferir no controle de armas ano após ano, tragédia após tragédia. Quando se trata de lidar com o presidente Trump, muitos desses mesmos republicanos simplesmente ignoram suas múltiplas mentiras, sua nomeação de indivíduos lamentavelmente desqualificados para cargos importantes do governo, a deterioração arbitrária e arrogante de décadas de políticas interna e externa, suas decisões imprudentes, que muitas vezes parecem emergir, para usar as palavras de Pynchon, em um arco-íris da gravidade, de um caos de ofensas, caprichos, alucinações e babaquices generalizadas. 4. Eles podem até confidenciar suas preocupações sobre a competência ou sensatez de Trump para os repórteres, em off, é claro, mas não diriam isso em público por medo de arriscar sua posição na base de aliados do presidente. Esse tipo de partidarismo cínico serve apenas para transformar o desgosto dos eleitores com o governo em uma profecia autorrealizável. O niilismo em Washington é, ao mesmo tempo, causa e consequência de sentimentos mais difundidos, o reflexo de uma perda crescente da fé nas instituições e do respeito tanto pelo Estado de Direito como pelas normas e tradições cotidianas, e um indício da nossa perda de civilidade, da nossa crescente incapacidade de debater respeitosamente com pessoas que possuam opiniões diferentes das nossas, da nossa crescente relutância em dar aos outros o benefício da dúvida, o perdão para um erro. Innocent e a gentileza de Ovilos. É uma sensação de que a vida é aleatória e desprovida de sentido combinada a uma enorme negligência em relação às consequências. Pense nos Buchanan em O Grande Gatsby. Tom e Daisy eram pessoas negligentes. Destruíam coisas e seres e depois voltavam para o seu dinheiro ou para sua enorme negligência, ou fosse lá o que os mantinha juntos, e deixavam outras pessoas limparem a bagunça que haviam feito. 5. E isso se reflete na popularidade cult de Clube da Luta e dos romances deliberadamente repulsivos de Michel Houellebecq, e o sucesso comercial de brilhantes obras sombrias como Onde os Fracos Não Têm Vez, de Cormac McCarthy e a série da HBO True Detective, de Nick Pizzolatto. O novo niilismo é o Wikileaks fracassando em retirar os nomes de civis afegãos, que podem ter tido contato com tropas dos Estados Unidos, de documentos secretos norte-americanos tornados públicos, um descuido que poderia ter consequências mortais para essas pessoas. De acordo com o alerta de grupos de direitos humanos como a Anistia Internacional. 6. O novo niilismo são pessoas ganhando dinheiro criando fake news, com ganhos estimados em mais de $10 mil por mês, obtidos por meio de anúncios online. 7. A NPR National Public Radio relatou que uma matéria totalmente fictícia com a manchete "Agente do FBI suspeito de vazar e-mails de Hillary é encontrado morto em suposto suicídio" foi compartilhada no Facebook mais de 500 mil de vezes e foi criada por uma empresa da Califórnia chamada Desinfomedia, que coordena vários sites de fake news. O fundador da Desinfomedia, identificado pela NPR como Justin Kohler, afirmou que começou a empresa para mostrar como as fake news se espalham facilmente e passou a gostar do jogo. Também disse que ele e seus redatores tentaram fazer coisas semelhantes para os liberais, mas esses esforços não produziram conteúdos de disseminação viral, como acontece com as matérias destinadas aos apoiadores de Trump. O novo niilismo é Michael Anton, que se tornou um alto funcionário da Segurança Nacional na administração Trump, ao escrever um artigo, sob o pseudônimo de Publius Decius Mus, intitulado The Flight 93 Election, no qual comparou a difícil situação dos eleitores em 2016 com a dos passageiros do avião que caiu no 11 de setembro, e comparou o voto em Trump com uma invasão na cabine dos pilotos. "Invada a cabine dos pilotos ou você morre", escreveu ele. "Talvez você morra do mesmo jeito. Você, ou o líder do seu partido, pode entrar na cabine e não saber pilotar ou pousar o avião. Não há garantias. Exceto uma: se você não tentar, a morte é certa." 8. O novo niilismo se manifesta em atos grotescos de crueldade, como atormentar os pais das crianças assassinadas em Sandy Hook, que, ainda em luto, foram
acusados de espalharem boatos e ataques similares aos alunos que sobreviveram ao massacre na escola de Parkland. 9 Diante de ataques tão doentios, não é nenhuma surpresa que uma das expressões mais populares na era de Trump seja usar como arma, usar a ironia como arma, usar o medo como arma, usar os memes como armas, usar mentiras como armas, usar o código tributário como arma. Os comentários mais chocantes de cunho racista, sexista e perversamente cruéis vêm das redes sociais, muitas vezes acompanhados de uma piscadela ou de um sorriso de sarcasmo. Quando repreendidos, os autores frequentemente respondem que estavam apenas brincando, do mesmo jeito que os assessores da Casa Branca dizem que Trump estava apenas brincando ou que foi mal interpretado quando faz comentários ofensivos. Em uma conferência da direita alternativa em novembro de 2016, o supremacista branco Richard Spencer terminou seu discurso gritando "Rei o Trump! Rei o nosso povo! Rei o a vitória!" Quando questionado sobre a saudação nazista, Spencer respondeu que foi feita claramente em um senso de ironia e exuberância. 10 Como as pesquisadoras Alice Marvick e Rebecca Lewis sugerem no estudo Media Manipulation and Disinformation Online, o fascismo irônico pode se tornar uma espécie de droga de entrada, que leva a versão que não contém ironia. Um troll do 4chan pode ficar mais receptivo a reivindicações sérias da supremacia branca depois de usar insultos étnicos ironicamente por 2 ou 3 meses. 11 De fato, o The Huffington Post noticiou que o site neonazista The Daily Stormer, que visa espalhar a mensagem do nacionalismo e do antissemitismo para as massas, tem um guia de estilo para redatores. Ele oferece sugestões como sempre culpe os judeus por tudo, contém listas oficiais de insultos raciais e contém esta dica sobre o uso do humor. O tom do site deve ser leve. 12 Os não doutrinados não devem saber se estamos brincando ou não, aconselha o autor do guia de estilo. Também deve haver um deboche consciente e deliberado de estereótipos de racistas odiosos. Eu costumo encarar isso como humor autodepreciativo. Eu sou um racista tirando sarro dos estereótipos de racistas, porque não me levo super a sério. Óbvio que isso é apenas um despiste, e o que eu realmente quero é matar judeus na câmara de gás. Mas isso não vai estar escrito nem aqui e nem lá. Asterisco, asterisco, asterisco Trump, claro, é um troll, tanto pelo temperamento quanto pelo hábito. Seus tweets e provocações desajeitadas são a essência da trollagem. As mentiras, o escárnio, os insultos, as afrontas e as diatribes raivosas sem pé nem cabeça de um adolescente irritado, aflito, isolado e profundamente egoísta, que vive numa bolha autocentrada e recebe a atenção que deseja atacando seus inimigos e criando ondas de indignação e desalento por onde passa. Mesmo como presidente, ele continua a trollar indivíduos e instituições, tuitando e retuitando insultos, fake news e insinuações traiçoeiras. 13 Na véspera do Natal de 2017, ele retuitou uma imagem mostrando uma mancha de sangue com o logo da CNN na sola de seu sapato, mais uma vez para difamar a imprensa. Quando outro usuário do Twitter o chamou de o maior troll de todo o Twitter em 2013, Trump respondeu, "Que grande elogio." No revelador livro de 2017 The Views Bargain, o repórter Joshua Green relatou que, na esteira do Gamergate, Steve Bannon recrutou vários jogadores, homens jovens, solitários, na maioria brancos, para o Breitbart. Embora muitos não estivessem particular e ideologicamente inclinados a colaborar, estavam ansiosos para atacar o establishment e viam Trump como alguém que compartilhava dos mesmos princípios. 14 Green escreveu que o próprio Trump ajudaria a consolidar essa aliança dentro da direita alternativa, retuitando imagens de Pepe, o sapo, e recados ocasionais. Sempre inadvertidamente, insistia sua equipe, de contas no Twitter de nacionalistas brancos. Alguns trolls empregaram argumentos relativistas para insistir na ideia de que a disseminação de fatos alternativos simplesmente adiciona uma voz à conversa, de que não existem mais verdades objetivas, apenas percepções e enredos diferentes. Claramente estão usando argumentos pós-modernos de forma desonesta, mas suas afirmações não são mais dissimuladas do que os esforços dos defensores de Podman para explicar seu antissemitismo usando o desconstrucionismo de modo a argumentar que os artigos que ele escreveu para uma publicação pró-nazista na década de 1940 não significavam o que pareciam significar. O desconstrucionismo é, na verdade, profundamente nihilista, o que invalida os esforços de jornalistas e historiadores de averiguar as melhores verdades disponíveis por meio da apuração cuidadosa e da ponderação das evidências. Ele sugere que a razão é um valor ultrapassado, que a linguagem não é uma ferramenta de comunicação, mas uma interface instável e enganosa que está constantemente subvertendo a si mesma. Os defensores da desconstrução acreditam que a intenção de um autor não confere significado a um texto, acreditam que isso cabe ao leitor ou espectador destinatário, e muitos pós-modernistas chegam a sugerir que o conceito de responsabilidade individual é superestimado, como diz o acadêmico Christopher Butler, sugerindo a existência de uma crença muito romanceada e burguesa na importância da ação humana individual em vez de uma atribuição às estruturas econômicas subjacentes. 15 Na década de 1960, quando o pós-modernismo decolou na Europa e nos Estados Unidos, era uma doutrina anti-autoritária que propunha a derrubada de todas as antigas tradições humanistas.
À medida que seus princípios de ironia, constrangimento e sarcasmo foram se infiltrando na cultura popular, o pós-modernismo passou a ser visto, como David Foster Wallace observou no início dos anos 1990, como um antídoto para a hipocrisia e a presunção dos anos 1950 do mundo do programa Live It to Beaver, um jeito bad boy de destruir as velhas crenças e convenções numa época em que o mundo parecia cada vez mais absurdo. 16 Podemos acrescentar que o pós-modernismo também deu origem a uma arte genuinamente inovadora e ousada como, por exemplo, Graça Infinita, do próprio Wallace. Em um longo ensaio sobre a cultura contemporânea, Wallace argumentou que, embora a ironia pós-moderna fosse um instrumento poderoso para destruir as coisas, o pós-modernismo em si era essencialmente uma teoria crítica e destrutiva, boa para promover uma limpeza de terreno, todavia excepcionalmente inútil quando se trata de construir qualquer coisa para tomar o lugar das hipocrisias que desmascara. Ele afirmou que essa disseminação do cinismo tornou os escritores reticentes à sinceridade e a valores antigos como originalidade, profundidade e integridade. Protegeu do escárnio o colecionador de escárnios, ao mesmo tempo que felicitou o patrono do escárnio por se colocar acima da massa de pessoas que ainda se apegam a pretensões antiquadas. Essa atitude do "eu não quero dizer exatamente o que eu digo" seria adotada pelos trolls da direita alternativa, que queriam fingir que não eram extremistas de verdade, estavam apenas fazendo piada. Duas das celebridades em que Wallace se baseou em 1993, como símbolos dos efeitos nocivos da ironia pós-moderna, podem ser vistas agora, em retrospecto, como precursoras de Trump. A primeira foi Joe Isuzu, estrela dos cômicos comerciais dos carros Isuzu da década de 1980. Um vendedor de aparência satânica e dissimulado, nas palavras de Wallace, que falava barbaridades sobre o estofamento de couro de lhama legítimo dos carros e a capacidade do motor de funcionar com água da torneira. Uma paródia de um vendedor desonesto que convidava os telespectadores a se parabenizarem por entender a piada. Joe Isuzu gostava de dizer "te dou a minha palavra", enquanto um aviso silencioso de "ele está mentindo" aparecia junto à imagem. 17 Uma segunda celebridade que Wallace usou como símbolo da ironia pós-moderna dos anos 1990 foi Rush Limbaugh, a quem descreveu como a personificação daquele tipo de ódio que dá uma piscadela, cutuca você e faz de conta que é tudo uma brincadeira. Wallace argumentou que o legado do pós-modernismo, deixado a conta-gotas para as futuras gerações, foram o sarcasmo, o cinismo, um tédio maníaco, uma desconfiança de toda a autoridade e de todas as regras de conduta, e uma terrível propensão ao diagnóstico irônico do que é desagradável, em vez de uma ambição não apenas para diagnosticar e ridicularizar, como também para redimir. É preciso entender que essa coisa se infiltrou na cultura, tornou-se nossa língua. A ironia pós-moderna se tornou nosso ambiente. A água na qual estamos imersos. Epílogo. Em seu livro certeiro Amusing Ourselves to Death, de 1985, Neil Postman argumentou que as distrações tecnológicas que foram possíveis graças à tomada estavam alterando para sempre nosso discurso cultural, tornando-o mais trivial, mais inconsequente e transformando a informação transmitida em simplista, não substantiva, não histórica e não contextual. Ou seja, informação disfarçada de entretenimento. Postman escreveu que nossos padres e presidentes, nossos cirurgiões e advogados, nossos educadores e jornalistas precisam se preocupar cada vez mais em satisfazer as exigências de serem bons apresentadores do que as exigências de seus próprios ofícios. 2 Por tomada, Postman se referia à televisão, mas suas observações se encaixam ainda melhor na era da internet, na qual o excesso de informações garante que o objeto mais brilhante, a voz mais alta, a opinião mais chocante, seja aquele que prende nossa atenção, recebe mais cliques e gera mais comentários. Em Amusing Ourselves to Death, Postman comparou a visão distópica que Aldous Huxley criou em Admirável Mundo Novo, em que as pessoas levam vidas soporíferas, amortecidas por drogas e entretenimentos frívolos, com a que Orwell descreveu em 1984, na qual as pessoas vivem sob as regras autocráticas aniquiladoras do Grande Irmão. Orwell temia aqueles que nos privariam de informações, escreveu Postman. Huxley temia aqueles que nos dariam tantas que seríamos reduzidos à passividade e ao egoísmo. Orwell temia que a verdade fosse escondida de nós. Huxley temia que a verdade naufragasse no mar de irrelevância. 3 Como Postman percebeu, a distopia de Huxley já estava se concretizando no final do século XX.
Ele argumenta que, enquanto o medo de Orwell de um Estado totalitário se aplicava à União Soviética, a ameaça às democracias liberais do Ocidente, em 1985, lembre-se, era mais bem representada pelo pesadelo de Huxley de uma população narcotizada demais por trivialidades expostas para se envolver, exercendo o papel de cidadãos responsáveis. 4. As observações de Postman estavam à frente de seu tempo e seriam corroboradas por George Saunders, que, em um ensaio intitulado The Brandead Megaphone, de 2007, argumentou que nosso discurso norte-americano havia sido perigosamente deteriorado por anos de cobertura de O.J. Simpson e Mônica Lewinsky. Nossa língua nacional, de acordo com ele, havia sido tão simplificada, tornando-se, ao mesmo tempo, agressiva, geradora de ansiedade, sentimental, polarizadora, que caímos feito patinhos quando chegou a hora de tentar um debate sério a respeito da invasão do Iraque, e tudo o que tínhamos em nossas mãos era o kit de ferramentas rudimentares e hiperbólicas que havíamos usado para discutir O.J. etc., a baboseira gritada por um sabe-tudo que não sabe nada, a quem ele batizou de cara do megafone, berrando no megafone com seu nível de inteligência ajustado em estúpido e seu volume emperrado e encubra todos os outros. 5. No entanto, por mais proféticas que tenham sido as observações de Postman, e por mais que Huxley também tenha sido profético sobre nossa nova era da distração, está claro que ele subestimou a relevância da distopia de Orwell. Ou, quem sabe, 1984 tenha se tornado relevante novamente por conta de Trump e dos ataques que ele e o seu governo cometeram contra o conceito de verdade, algo que os leitores reconheceram, colocando tanto Amusing Ourselves to Death quanto Origens do Totalitarismo, de Hannah Arendt, entre os livros mais vendidos no mês em que Trump prestou seu juramento de posse. 6. As mentiras de Trump, seus esforços para redefinir a realidade, a violação de normas, regras e tradições, sua normalização do discurso do ódio, seus ataques à imprensa, ao judiciário, ao sistema eleitoral. Tudo isso levou a Freedom House, uma ONG que fiscaliza a democracia, a advertir que o primeiro ano do governo Trump produziu uma deterioração mais forte e mais rápida dos padrões democráticos norte-americanos do que em qualquer outro momento que se tenha registro. 7. Todos esses são motivos pelos quais o retrato feito por Orwell de um Estado autoritário, no qual o grande irmão tenta controlar todas as narrativas e definir o presente e o passado, é novamente relevante. Trump muitas vezes parece personificar diversas fábulas de Esopo numa pessoa só, com morais da história bem fáceis de decifrar, como aqueles que se deitam com cães se levantarão com pulgas ou quando alguém lhe diz quem ele é, acredite nele. Mas como é o presidente dos Estados Unidos, suas ações não terminam simplesmente com uma frase de efeito moral. Em vez disso, elas se projetam para o exterior como um tsunami tóxico, causando estragos na vida de milhões de pessoas. Quando ele tiver deixado o cargo, terá causado às instituições norte-americanas e à política externa do país um dano que levará anos para ser reparado. E visto que sua eleição foi reflexo de uma dinâmica maior em curso na sociedade, da crescente polarização na política à profusão de fake news nas redes sociais, passando pelo nosso isolamento em bolhas, sua saída de cena não vai garantir que a verdade esteja sã e salva, pelo menos não de imediato. Philip Roth disse que nunca poderia ter imaginado que a catástrofe do século XXI a se abater sobre os Estados Unidos, a mais aviltante das catástrofes, apareceria na figura ridiculamente abominável de um bufão prepotente da comédia Del Arte. 8. O ridículo de Trump, sua capacidade narcisista de trazer o foco de tudo para si mesmo. O ultraje de suas mentiras e a profundidade de sua ignorância podem facilmente desviar a atenção das implicações mais duradouras de sua história, como os republicanos no Congresso o chancelaram facilmente, minando todo o conceito de separação dos poderes estabelecido pelos fundadores dos Estados Unidos. Como um terço do país aceitou passivamente seus ataques à Constituição, como a desinformação russa facilmente se enraizou numa cultura em que o ensino de história e do civismo está seriamente atrofiado. O discurso de despedida de George Washington, em 1796, foi assustadoramente pressagioso sobre os perigos que os Estados Unidos enfrentam agora. Washington declarou que, para proteger o próprio futuro, o jovem país deveria proteger sua Constituição e permanecer alerta sobre esforços para sabotar a separação e o equilíbrio dos poderes vindos de dentro do governo que ele e outros fundadores haviam criado com tanto cuidado. Washington advertiu sobre a ascensão de homens astutos, ambiciosos e sem princípios que poderiam tentar subverter o poder do povo e usurpar para si mesmos as rédeas do governo, destruindo em seguida os motores que os levaram ao domínio injustificado. Ele alertou sobre as artimanhas insidiosas de influência estrangeira e os perigos dos cidadãos ambiciosos, corruptos ou iludidos que poderiam se aliar à nação estrangeira de sua preferência para trair ou sacrificar os interesses dos Estados Unidos. E, finalmente, George Washington apontou os problemas perpétuos do senso de partido, uma vez que os partidos tenderiam a gerar conflitos por meio de inveja infundada e alarmes falsos, e sobre os perigos que esse sectarismo, Oriente versus Ocidente, Norte versus Sul, Estado versus União, pode representar para a unidade do país. Os cidadãos, disse ele, deveriam franzir a testa com indignação ao menor sinal de uma tentativa de alienar qualquer parte de nosso país do restante, ou de enfraquecer os laços sagrados que agora unem suas várias regiões. 9. A geração que fundou os Estados Unidos falava com frequência sobre o bem comum. George Washington lembrou os cidadãos sobre as preocupações comuns e os interesses comuns que compartilhavam e sobre a causa comum pela qual todos haviam lutado na Revolução.
Thomas Jefferson falou em seu discurso de posse sobre o jovem país que estava se unindo em esforços comuns para o bem comum. 10 Um propósito comum e um senso comum de realidade tinham importância porque agregavam os diferentes estados e regiões, e eles continuam a ser essenciais para a condução de um debate nacional. Especialmente hoje em dia, num país em que o presidente Trump e trolls russos e da direita alternativa trabalham para incitar o sectarismo sobre o qual Washington nos alertou, tentando aprofundar as divisões acerca de questões raciais, étnicas e religiosas, entre estados republicanos e estados democratas, entre os pequenos vilarejos e as grandes metrópoles. Não existe uma solução fácil, mas é essencial que os cidadãos questionem o cinismo e a resignação dos quais os autocratas e os políticos sedentos por poder dependem para subverter a resistência. Os inspiradores estudantes que sobreviveram ao massacre de Parkland, na Flórida, fizeram exatamente isso, rejeitando o fatalismo de muitos dos mais velhos. Ao transformarem seu luto em ação, estão mudando o diálogo nacional e liderando a investida para que sejam tomadas medidas reais para o controle de armas, que poderiam ajudar a evitar que outros sofram o terror e as perdas pelos quais eles passaram. Ao mesmo tempo, os cidadãos devem vigiar e proteger as instituições que os fundadores criaram para serem os pilares da democracia. Os três poderes do governo, executivo, legislativo e judiciário, destinados a servir de fiscalizadores recíprocos, nas palavras de George Washington, uns dos outros. 11 E as duas outras pedras angulares da democracia planejada pelos fundadores seriam cruciais para criar um público informado, capaz de escolher seus líderes com sabedoria, educação e uma imprensa livre e independente. Thomas Jefferson escreveu que, como a jovem república estava baseada na proposição de que o homem pode ser governado pela razão e pela verdade, nosso objetivo primordial deveria ser deixar abertos todos os caminhos que levem à verdade. Até agora, o mais eficaz dos caminhos tem sido a liberdade de imprensa. Justamente por isso, é a primeira a ser calada por aqueles que temem a investigação de suas ações. Por isso, continuou Thomas Jefferson, tenho certeza de que abrir as portas da verdade e fortalecer o hábito de analisar tudo sob a luz da razão são as melhores algemas que podemos prender as mãos de nossos sucessores para evitar que eles algemem o povo com seu próprio consentimento. 12 De maneira um pouco mais sucinta, James Madison coloca da seguinte forma: um governo popular, sem informação popular ou sem meios para alcançar isso, é apenas um prólogo de uma farsa ou de uma tragédia, ou, talvez ambos. 13 Sem fatos consensuais, não fatos republicanos nem fatos democráticos, não os fatos alternativos do mundo repleto de bolhas de hoje. Não há a possibilidade de um debate racional sobre políticas, nem meios substanciais para avaliar candidatos a cargos políticos ou para exigir que governantes eleitos tenham que prestar contas ao povo. Sem verdade, a democracia é tolhida. Os fundadores dos Estados Unidos reconheciam isso, e aqueles a favor da sobrevivência da democracia deveriam reconhecer o mesmo hoje. Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui no Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura.